Hoje nós vamos... então, vocês estão conhecendo o professor Zarat, do Colegiado de Ciência de Dados, lá trabalha comigo lá em cima, e do Programa de Pós-Graduação em Informática, ele trabalha com Ciência de Dados no programa de pós-graduação, né? A gente tem mestrado, doutorado, com vários professores trabalhando nessa área, né? E eu acho que essa palestra ela é fundamental para situar, né, como que a ciência de dados está sendo trabalhada algumas questões, alguns desafios, aonde que ela está sendo aplicada, como que ela está sendo aplicada. O professor Zarat vai apresentar para vocês aí. Eu vou ficar aqui no cantinho, Zarat, mas, igual você falou, a palestra ela é interativa, então, se qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Se vocês falarem alto, em geral, funciona. Eu já lecionei assim, em geral funciona, não precisa de microfone chegar perto, nem nada, não. Se ele não ouvir, a gente repete. Ô, Zarat, fica à vontade, pode começar. Nós já Obrigado. temos a sua tela. Obrigado, Hugo. Pessoal, antes de iniciar, eu queria saber se o tamanho da apresentação está adequado para vocês? Tá ok? Sim, é porque nós estamos projetando, está gigante aqui. Está gigante lá. Tá certo. Então, eu estou aqui acompanhando a visão da turma, né? E agradeço, né, aos alunos, às pessoas externas aí que estão nos acompanhando nessa pequena apresentação, essa pequena palestra aí. Pessoal, primeiramente, né, agradecer novamente ao Hugo pelo convite, né, a oportunidade. Realmente eu fico muito feliz porque a gente trabalha com a área de ciência de dados quando ainda não era conhecida como ciência de dados. Era conhecida ainda como data mining, mineração de dados, né? E aí, pouco a pouco, essa área foi crescendo até ser um pouco mais madura, né? E que recebe a denominação de ciência de dados, envolvendo muitas outras áreas além da própria mineração de dados, né? Aí tem banco de dados, tem outras áreas em torno do que seria a ciência do dado, né? E eu fico feliz de poder, inclusive até os alunos de ciência de dados, de poder conhecer vocês, tá? Porque isso foi um sonho, né, de muitos dos nossos professores, de que em algum momento esse curso aparecesse, né? E eu acho que talvez somos o primeiro curso em Belo Horizonte, possivelmente até em Minas Gerais, né? Então, todos nós professores temos uma grande expectativa pelo bom andamento do curso e pelo resultado, né? Ou seja, vocês, em teoria, vão ser os primeiros diplomatas do curso aí no futuro aí, né? E sobre uma área que está tendo muita demanda no mercado, né? Enfim. Então, queria iniciar essa palestra com, talvez, não é uma palestra técnica, não é, mas eu queria compartilhar com vocês mais ou menos como que teve o início o pensamento de ciência de dados comigo e durante aproximadamente esses 23 anos que eu venho trabalhando nessa área. Então, vocês no curso vão ter uma formação técnica, mas eu acredito que o que nós precisamos formar em vocês é o pensamento e a cultura do cientista de dados, né? É o que eu considero que vai se diferenciar em relação ao mercado, né? Ou seja, vocês precisam mudar a sua cultura, seu pensamento, tá? E utilizar de tudo que vocês vão aprender, tecnicamente falando, durante esses 4 anos, tá? Para vocês obterem soluções a problemas que envolvem dados de forma bastante consciente, bastante responsável, né? Bastante ético, justo, certo? E, enfim, né? Eu organizei essa palestra sobre 4 pilares, né? Sobre inspiração, elementos, responsabilidade e desafios. E há uns 20 anos atrás, quando eu acabei o doutorado no ano 98, eu tenho que agradecer a meu orientador de doutorado, que ele me jogou uma semente na cabeça, né?
e que eu espero também jogar em vocês essa semente também. Ele me comentou sobre uma famosa metáfora chamada de efeito borboleta. Inclusive tem filmes na televisão, depois vocês olhem. Tá? E o que é o efeito borboleta? Né? Então, vamos lá, vamos começar então. Eu quero pensar sobre a ciência de dados, primeiramente tocando a parte da inspiração. E espero que vocês encontrem sua própria inspiração. Tá? O cientista de dados não é somente técnico. Ele tem que pensar, ele tem que ter inspiração, ele tem que ter criatividade. Tá? Então, a primeira parte que eu queria discutir com vocês é esse elemento inspirador, sabe? E o cientista de dados tem que ter. Quando eu estava fazendo doutorado, né, no final do doutorado, meu orientador lançou isso na minha cabeça, né? Efeito borboleta. O que é efeito borboleta? Efeito borboleta é uma metáfora que foi construída a partir de um estudo de um meteorologista, Edward Lorenz, no ano 69, na Universidade de Massachusetts, no qual ele demonstrou, através de uma simulação computacional, e depois confirmou, a partir de um evento real, que pequenas mudanças atmosféricas, pequenas, eram capazes de produzir grandes tempestades em outras partes do planeta. Né? Ou seja, que qualquer dado, qualquer pequena mudança de um dado pode ter implicações no problema que eu estou tentando representar, eu estou tentando modelar. Né? Então, essas pesquisas de Edward Lorenz, né, onde você está vendo aí essas simulações, né, que parecem uma borboleta, né, daí vem o nome de metáfora da borboleta, onde uma pequena mudança, né, causou grandes desvios, coisas inesperadas no ponto de vista atmosférico. Aí surge a metáfora popular em que diz que a velocidade com que a borboleta bate as asas em Londres tem a ver com a velocidade, com a quantidade de chuva que cai na cidade de São Paulo. Ou seja, o que o efeito borboleta quer nos trazer e como que isso foi, diria para você, o inspirador na minha formação e nesse caminhar de pensar a ciência de dados. Primeiramente, que tudo está conectado. Quando eu quero descobrir modelos computacionais, modelos para descrever algum padrão a partir de dados, eu tenho que entender que os dados estão associados. Existem muitos fenômenos que estão interligados. Ou seja, tudo pode ter relação. Então, se eu busco um modelo, se minha intenção é buscar um modelo confiável, um modelo até certo ponto preciso, meu olhar não pode ser restrito simplesmente a uma pequena base de dados. Eu tenho que sair buscando todas as variáveis que possam ter relação para explicar um fenômeno. Então, esse é a primeira inspiração que eu tive, graças a meu orientador, há 20 e tantos anos, do efeito borboleta, onde eu entendia, quero entender um fenômeno, preciso ter dados de vários aspectos desse fenômeno. Segundo aspecto que me inspirou é o seguinte: Lorenz demonstrou que uma pequena mudança no dado pode causar uma grande mudança no resultado de um fenômeno, de um problema que eu estou observando. Ou seja, mudou a idade de uma pessoa, muda totalmente como essa pessoa lida com um grupo de pessoas, como que lida no mercado, etc. Ou seja, em outras palavras,
quando nós temos uma base de dados, temos que entender que uma pequena variação no dado pode me levar totalmente a outras situações não previstas. E nós, como cientistas de dados, temos que entender esse cenário. Temos que entender que o problema é mais complexo, são várias variáveis que podem explicar, e que uma pequena variação pode ser responsável pela mudança, né, do fenômeno, e nós temos que fazer um esforço por tentar representar essas mudanças. Então, nós, como cientistas de dados, nós temos que ter essa preocupação. Eu vou colocar outro exemplo aqui de um cientista, jovem cientista, chamado Latif Nasser. Ele tem um programa na Netflix chamado Conectado. Ele tenta demonstrar que o mundo todo está conectado. Ou seja o objetivo que eu quiser aplicar ciência de dados, eu tenho que sempre ter presente que existem muitas fontes que se relacionam e meu objetivo é poder encontrar padrões a partir de todos os resultados. Então, curiosamente, esse Latif Nasser, ele relata que a poeira do Saara, do deserto do Saara, tem a ver com a vegetação da Amazônia. Ou seja, ele faz um ciclo que tudo está ligado, tudo está relacionado. Então, ele relata de que os ventos do Saara levantam 150 milhões de toneladas de poeira para o espaço aí. Os ventos vêm, elevam essa poeira até o espaço, e os astronautas da estação espacial observaram que existe uma poeira do espaço, que é proveniente da poeira do deserto de Saara. Essa poeira, quando se mistura ou quando se junta com furacões, eles atenuam a força do furacão, porque a poeira seca a umidade, o fluxo de umidade dos furacões, diminuindo a força deles. Essa poeira desce para o oceano e leva consigo o CO2 para o fundo do mar, tá certo? Liberando oxigênio e controlando o efeito estufa. Essa poeira chega, às vezes, ao produzir muito oxigênio, produz alimento para os animais. Mas, ao mesmo tempo, também é alimento para as algas marinhas, que diminui a vida animal dos peixes. Pode ser que essa poeira esteja matando peces, mas, por outro lado, também pode ser que esteja encontrando um equilíbrio no ciclo da natureza. Essa poeira continua a viagem e chega na Amazônia. Só que na Amazônia nós temos chuvas torrenciais. As chuvas torrenciais levam o solo, levando os nutrientes para o que foi descoberto que a quantidade de poeira que cai na Ô, Zara, sua voz está cortando aqui para a gente. Não sei se é para todos que estão na sala. Agora, como estamos? Está melhor? Pessoal, está me escutando melhor? Melhorou sim. Melhorou, né? Então, estava explicando para vocês de que a mesma quantidade de poeira que é perdida, que cai na Amazônia, equivale à quantidade de fósforo ou de nutrientes que a Amazônia perde com as chuvas. Então, esse exemplo mostra que tudo tem conexão, tudo tem relação, tá certo? Então, se eu quero descobrir
o nível de chuva da Amazônia ou o nível da vegetação da Amazônia, de repente tem que avaliar o quanto da poeira sai do Ceará, do deserto do Ceará. Tá? Então, tudo tem relação. Eu acho que o cientista de dados ele tem que estar sempre com a cabeça muito aberta para entender que são diversos fenômenos que se relacionam. Tá? Então, nós trouxemos, eu tentei passar sempre esse conceito, essas ideias para meus alunos, que temos trabalhado por muitos anos, tá? E temos utilizado essa ideia de que um fenômeno envolve muitos fatores. Tá? E isso tem nos ajudado muito para obter bons modelos. Tá? Então, me permitam aqui passar a um exemplo. Em trabalhos já há algum tempo atrás, a nossa intenção foi avaliar a vulnerabilidade social. Ou seja, nós queríamos saber qual que é o perfil de famílias que são vulneráveis. Né? Vulneráveis por questões financeiras, sociais, econômicas, etc. Então, se eu quero traçar um perfil de pessoas que têm uma certa vulnerabilidade social na nossa sociedade, é óbvio que eu tenho que olhar vários aspectos. Por exemplo, educação, moradia, saúde, infraestrutura urbana, demografia, disponibilidade de recursos, transporte, segurança. Ou seja, se eu quero entender um fenômeno, eu tenho que entender que são várias variáveis que podem me ajudar a entender o fenômeno de vulnerabilidade social. Agora, se eu só tiver uma base de dados envolvendo aspectos de educação, certo? Então, meu modelo tem restrições. Se eu quero descobrir o que é uma família vulnerável só tendo dados de educação, ok, meu modelo tem restrições. Se eu quero descobrir um modelo amplo sobre vulnerabilidade social de uma família, então eu tenho que levar em consideração muitas outras dimensões e aspectos. Então, isso vai depender até onde nós queremos chegar. Outro exemplo que nós fizemos com alunos em pesquisas foi, por exemplo, entender o envelhecimento humano. Zarat, Pois não. estou pedindo para colocar em tela cheia a apresentação aí, um Ctrl L aí no Acrobat aí para a gente enxergar melhor, porque está muito pequenininho. Ótimo. Beleza, tá ótimo. Tá? Então, nesse projeto aí de envelhecimento humano, qual que era o nosso objetivo? Saber traçar um perfil de pessoas, talvez que se caracterizem como longevas e não longevas. Quem que estaria interessado nesse tipo de análise? Por exemplo, seguradoras, planos de saúde. Né? Também políticas públicas que poderiam ser desenvolvidas para manter sempre o cidadão saudável. Né? Se eu conheço quais são os fatores que poderiam levar à não longevidade das pessoas, então eu posso criar políticas públicas que possam auxiliar, né, as pessoas a chegarem saudáveis, né, até o máximo que puderem. Né? Então, quando nós fizemos esse trabalho, nós começamos a tentar modelar todo o fenômeno do envelhecimento. E aí nós vimos que havia aspectos de saúde física, qualidade de vida, saúde mental, onde que a pessoa mora, dados pessoais, dados sociais, dados econômicos. E se vocês veem aí, nesse organograma aí, e vocês veem que dentro de cada dimensão temos vários aspectos e várias outras variáveis. Foi assim que nós construímos nossos modelos para prever, por exemplo, o envelhecimento humano, tentando pegar o máximo de informação que tenha a ver com o envelhecimento. Tá? Então, até aí, pessoal, é o seguinte.
o cientista de dados não é um elemento único num processo, num projeto de ciência de dados. Ele precisa da participação do especialista de domínio. Ele precisa de alguém que entenda de envelhecimento. Ele precisa de alguém que entenda de vulnerabilidade social. Ou seja, o cientista de dados, quando pretende entender o problema primeiro, esse eu acho que é o ponto principal em todo o projeto de ciência de dados, entender o problema. Muitas vezes o problema não está dentro do nosso conhecimento. Então, nós precisamos recorrer a especialistas de domínio, né? Agora, precisamos também recorrer a conhecimento explícito. O que é conhecimento explícito? Literatura. Temos que estudar, temos que entender o que está por trás do fenômeno que nós queremos estudar. Então, isso eu entenderia que entender o problema é uma das partes essenciais para vocês terem êxito nos seus projetos de ciência de dados, né? E sempre considerando que muitos outros fenômenos têm a ver com o objetivo qual que vocês querem propor uma solução, né? No caso da vulnerabilidade social, são muitos aspectos que têm que ser levados em consideração. Tá? Ok. Então, temos essa inspiração, né? Inspiração de que tudo está conectado e eu preciso entender um conjunto de variáveis para poder dar uma solução ao problema. Muito bem. Quais são os elementos que, a partir do meu trabalho, da experiência, têm me mostrado que são relevantes para um projeto, uma solução de ciência de dados? Eu coloquei essas sete definições. Dado, ideia, informação, descoberta, conhecimento, aprendizado e divulgação. O que é dado? Vocês já devem estar, hoje, vocês devem estar a toda hora pensando em dado. Pessoal, dado é tudo aquilo que causa algum tipo de entendimento no meu cérebro. Isso é um dado. Ou seja, desde dados pessoais até símbolos, sinais, sons, sinais de trânsito, tudo capaz de impressionar meu cérebro é um tipo de dado. Então, ciência de dados funciona e trabalha em cima de qualquer natureza de dado. Tá? Então, essa é a primeira questão que passa por nossa cabeça. Tá? Ok. Por que eu coloquei ideia? Tá? Ideia, pessoal, é o insight. O cientista de dados, quando pega um dado, ele tem que enxergar e ver o que pode ser extraído, o que esse dado pode trazer de benefício para o seu problema. Tá? Então, nessa ideia, tem que ter a colaboração do especialista de domínio. Porque é ele que entende o problema e ele que vai conseguir, tá certo, trazer algum insight. Ou fala assim, esse dado pode ter uma relação com o nosso problema. Depois da ideia, tá? Ou seja, a ideia é o insight. Informação é a compreensão acerca do significado de um dado. Então, a informação é a que julgamos relevante para um processo de descoberta de conhecimento. Nós, no curso, nós vamos aprender a utilizar técnicas estatísticas, técnicas matemáticas, que me ajudam a avaliar se um determinado dado é importante para meu problema. Porém, o que eu estou comentando com vocês, que é necessário um passo para trás para você ter esse dado inicialmente na sua base de dados, né? Para depois você aplicar suas técnicas de comprovação estatística e matemática. Ou seja, eu preciso ter o dado na minha fonte, na minha base de dados, para eu julgar se ele vai servir ou não.
Então, eu estou falando do momento anterior, quando eu preciso que um especialista de domínio me fale, esse dado vai servir. Depois, nós entraremos em uma confirmação se esse dado realmente serve ou não. Então, tendo um dado, tendo a ideia que ele pode trazer para mim, tenho a informação que eu considero relevante para meu problema, então eu vou descobrir um padrão a partir desses dados. Então, a parte principal da ciência de dados é, a partir de dados, eu extrair padrões e, principalmente, úteis e não óbvios. Tá? Isso talvez é uma questão que a gente não presta muito atenção. Tá? Ou seja, eu descobrir coisas que já é conhecido por todo mundo, eu diria para vocês, então, vocês não aplicaram rigorosamente um processo de extração de conhecimento. Sempre temos que descobrir coisas úteis e principalmente não óbvias. Tá? E aí eu digo para vocês, o não óbvio de um padrão descoberto, onde se encontra? O não óbvio justamente se encontra quando eu observo que um fenômeno envolve vários outros fenômenos. É isso que me dá o não óbvio. Tá? Agora, se eu trabalhar com uma base muito restrita, não vou descobrir o não óbvio, vou descobrir o óbvio. Né? Então, sempre nós, cientistas de dados, temos que sair buscando padrões que eram desconhecidos, né? Potencialmente úteis e, obviamente, não óbvios. Então, esse é um outro elemento que a gente sempre tem que ter presente sobre o que é descobrir padrões. Sempre estamos atrás do novo, não do que já é repetido. Bom, aí nós vamos, ao descobrir padrões, eu estou descobrindo conhecimento. Né? O conhecimento consiste em compreender as características de um problema, utilizando um método científico por meio de técnicas e algoritmos computacionais. Tá? Ou seja, se eu quero descobrir o que caracteriza uma pessoa longeva, então eu quero saber as propriedades. São pessoas que fazem atividade física, são pessoas que se relacionam bem com seus parentes, são pessoas com certo bem-estar, etc, etc, etc. Então, eu preciso conhecer essas características. Mas agora vem o seguinte. Eu diria para vocês que vocês, como cientistas de dados, vocês têm que chegar e explorar muito bem essas duas últimas observações, últimas colocações aí. A primeira. Não adianta só descobrir um conhecimento. Eu tenho que interpretar. Eu tenho que compreender. Eu tenho que explicar o que foi descoberto. Normalmente, eu até vou dizer para vocês que no início da época em que eu começava a trabalhar com ciência de dados, eu parava somente na aplicação de técnicas e algoritmos. Eu parava por aí, falava assim, funcionou, rodou, funcionou, trouxe algum conhecimento. Mas o cientista de dados não pode parar por aí. Ele tem que interpretar o que foi descoberto, ele tem que compreender, explicar e, inclusive, propor soluções. Tá? Propor contribuições para a sociedade. Então, o cientista de dados deve ser capaz de, a partir do conhecimento, dar um passo na frente para o melhoramento da sociedade. E isso que às vezes nós não fazemos, especialmente quando lidamos muito com a parte tecnológica. Tá? Mas saibam que o cientista de dados completo, ele interpreta o que foi descoberto, ele compreende, ele explica, ele transforma e propõe soluções. Então, nós precisamos divulgar o aprendizado para sustentar a tomada de decisão. Tá? Então, esses são os elementos que eu considero que nós temos praticado isso durante toda a nossa experiência profissional, né? Temos o dado, temos uma ideia que o dado pode trazer, temos a informação que nós podemos extrair,
aplicamos algoritmos para a descoberta de padrões, o que nos permite obter conhecimento, passamos a interpretar, passamos a compreender, passamos a explicar esse conhecimento e, obviamente, sempre tem um objetivo. E, de forma genérica, sempre para melhorar a tomada de decisão. Pessoal, não sei se vocês gostariam de fazer alguma pergunta até esse momento. Estou na metade da nossa apresentação. Ô Zarte, tem uma Sim. curiosidade aqui, porque você falou 2 slides para trás lá que estava tudo conectado, né? Do efeito borboleta, que tudo é conectado, né? E aí você fala que é importante, então, nessa fase inicial do especialista de domínio, tentar buscar o máximo de dado possível. Mas a gente acaba aprendendo lá nos desafios, aquela maldição da dimensionalidade, por exemplo, que se você tiver atributo demais, você não consegue achar padrão. Como é que resolve esse problema, hein? Tá. Eu acho que, tecnicamente, existe dentro da ciência de dados, né, existe o problema da alta dimensionalidade, a maldição da alta dimensionalidade, né? Então, existe toda uma reflexão e pesquisas quando você lida, por exemplo, com 400 variáveis, 500 variáveis, 1000 variáveis, né? Então, aí existe muita discussão sobre as limitações que os algoritmos têm, né? Tem alguns algoritmos que funcionam bem, outros que funcionam mal em alta dimensionalidade, né? Então, isso, tecnicamente falando, já é uma motivação do campo de pesquisa. Ok. Quando eu modelo um problema, eu tenho que começar a entender o problema-fenômeno. Depois vou lidar. Opa, isso aí, alta dimensionalidade. Eu vou ter problemas, com certeza. Então, nós falamos muito de redução de dimensionalidade. Então, aí nós temos que utilizar técnicas para reduzir variáveis, reduzir atributos, né? E lembrando que quanto mais dimensões eu tenho, eu sou obrigado a ter mais registros, para eu poder ter uma melhor representatividade, né? Então, em resumo, a alta dimensionalidade nós temos que encarar. Temos que encarar. Mas eu tenho que buscar alternativas para colapsar e reduzir a dimensionalidade, né? Então, possivelmente, nós estaremos lidando com modelos um pouco imprecisos, né? Mas aí já vem os conceitos de Big Data também, né? Que eles tentam já lidar com altas dimensões. Justamente o Big Data é por isso, né? Ou seja, mais dados, mais dimensões, mais conhecimento, mais modelos melhores concebidos, né? Pois é, o Davi está perguntando no chat aqui justamente sobre isso. Se você, então, recomendaria a utilização de outros algoritmos em comum que trabalham bem com alta dimensionalidade. Existe isso, né? Você tem um algoritmo específico para alta dimensionalidade? É o seguinte, o que nós conhecemos, por exemplo? Vocês vão estudar algoritmos de clusterização. E vão estudar possivelmente, já no primeiro ou segundo período, vão estudar algoritmos de clusterização, famoso K-means. O K-means só funciona bem até 30 variáveis. Acabou com todo o meu problema. 30 variáveis só serve para lidar com K-means. Se eu quiser lidar com 50, 60 variáveis, eu tenho que utilizar, não posso utilizar distância euclidiana. Tenho que utilizar distância de Manhattan, por exemplo. A distância de Manhattan atenua a limitação da distância euclidiana, tá? Então, já sabemos que a clusterização com mais variáveis, eu preciso abortar o uso da distância euclidiana. Tá? Quando nós vamos no classificador, o SVM, Support Vector Machine, que é outra técnica que vocês, alunos da ciência de dados, vão estudar, ele prefere lidar com alta dimensionalidade. Porque a estratégia dele
ela é favorecida quanto mais dimensionalidade eu tiver. Ele é melhor que menor dimensão. Tá? Só que não devo esquecer que quando eu aumento a dimensão, eu preciso ter muitos registros, né? Porque senão eu não tenho representatividade. Tá? Então, na verdade, o que se aconselha a fazer? Redução de dimensionalidade. Escolher as melhores variáveis que vão resolver o problema. Só que quando você reduz, você pode chegar a ter 300 variáveis. E aí? Então, aí você tem que selecionar e entender melhor quais são os algoritmos. Tá? Hoje, a redução de dimensionalidade basicamente lidar com alta dimensionalidade está basicamente centrado em redução de dimensionalidade. Mas, lembrando que ainda a redução pode te colocar muitas variáveis ainda. Então, é importante conhecer as limitações dos algoritmos. Tá? E, eventualmente, cair em estratégias de Big Data. Porém, Big Data não resolve totalmente o problema. Ela processa grandes volumes de dados. Porém, você tem que propor a estratégia mais adequada que distorce menos o seu modelo. Bom, Hugo, você, alguma pergunta? Não, tá ótimo, vamos seguindo, senão... Vamos seguindo, né? Muito bem. Aqui eu vou dar um exemplo ilustrativo sobre esses elementos que eu coloquei. Tá? Então, por exemplo, nosso objetivo é de identificar o perfil de pessoas longevas e não longevas. Pronto. Quais são os dados que eu poderia utilizar? Bom, o gênero, níveis de ansiedade, relação com crianças, frequência de atividade física, relação com parceiros, sentimentos positivos, sentimentos negativos, dores e suas intensidades. Então, eu posso ter, entre essas daí, posso ter inúmeras variáveis. Esse trabalho de longevidade nós fizemos e a base de dados tinha 3.500 variáveis. O que eu coloquei aí é simplesmente uma amostra de algumas variáveis. Tá? Só que 3.500 variáveis, pessoal, não são todas necessárias. Então, aí que entra o nosso conhecimento, aí que entra o cientista de dados para entender a informação contida em cada um desses dados. Tá? Ou seja, nós temos que fazer uma seleção conceitual das variáveis, tá? Para que depois eu possa entrar nos algoritmos e lidar, eventualmente, com uma eventual alta dimensionalidade. Tá? Então, são esses dados aí que nós pensamos que poderiam ser necessários para traçar o perfil de pessoas longevas e não longevas. Porém, esses dados são uma parte de 3.500 variáveis. Tá? Aí eu venho com uma ideia que eu tenho. Por exemplo, relação com a família. Esse é um dado importante? Sim, porque uma boa relação da família pode contribuir para a diminuição do estresse e do sentimento de abandono. Então, é uma variável que pode ficar. Tá? Outra coisa, satisfação com a vida e perspectivas futuras. O sentimento de satisfação com a vida traz tranquilidade para viver evitando o estresse. Tá? Agora, pessoal, estresse é o que envelhece. Tem estudos de gerontologia, né? Pessoas que estudam as pessoas de idade avançada, e que é estresse o que acorta a vida. Tá? Então, esses são parâmetros que nós temos que utilizar, ou seja, satisfação com a vida e com perspectivas. É bom? É. Isso por quê? Porque isso evita estresse. Eu quero conhecer como que está essa pessoa. Como que está a sua expectativa, a sua satisfação? Como que é a relação com os familiares? Porque tudo isso pode influenciar positiva ou negativamente no estresse. E o estresse é o elemento que afeta o envelhecimento humano. Então, essa é a ideia. E tudo isso eu discuto com um especialista de domínio, para eu poder entender, ele que sabe mais do que eu sobre isso. Né? Então, isso é a ideia que eu tenho. O que é informação? Vamos lá. Gênero. O gênero me interessa. Por quê? Dependendo da região, homens podem ter uma expectativa de vida muito menor que as mulheres. Isso pode, não sei se tem, mas deve ter. Algumas regiões onde os homens, talvez, infelizmente, têm uma expectativa menor. Agora, caso a região não possua diferenças sociais,
a expectativa seria igual para ambos, para homens e mulheres. De aí, não existe informação no gênero. Ou seja, se a expectativa de vida é tanto igual para homem ou para mulher, o gênero não traz informação para mim, porque é praticamente constante. Não há diferença entre homem e mulher. Então, nesses casos, eu digo que a informação do gênero para fins de descoberta de conhecimento não é relevante. Eu vou tirar, eu vou eliminar. Então, aí vem a informação e aí o nosso objetivo é a descoberta de conhecimento. Então, lidando com a base de dados, tá certo? Tratando essa base de dados algoritmicamente, cientificamente, estatisticamente, tá? Nós poderemos chegar a alguma coisa como eu coloquei no exemplo aí. Por exemplo, se problemas sérios da saúde forem menor que nível 4, problemas de mobilidade menor que nível 3, estrutura social menor que nível 5, então essa pessoa tem um perfil de não longevo. Se a frequência de atividade física é maior que 7, histórico médico maior que 4, ou seja, maior que 4 não significa ruim, tá, pessoal? Significa coisas boas. Maior que 4 significa que a pessoa nunca foi ao médico, nunca teve problema sério de saúde, etc, etc. Ou seja, quanto maior a nota, é mais favorável para a longevidade. Então, aí nós temos dois padrões extraídos a partir dos dados. Tá? Então, aí eu descubro o conhecimento. Mas o que eu tenho aí, pessoal? Aí que agora vem uma questão que não sei se vocês vão me compreender agora, nesse momento. O que eu acabei de criar, o que eu acabei de descobrir são hipóteses. Espera aí, professor, como assim hipóteses? Pois é. Existe uma ciência convencional, a ciência do método científico, que está aí, séculos por séculos. E ela se fundamenta em quê? A ciência convencional, ela propõe uma hipótese e tenta demonstrar estatisticamente. Ou seja, vamos pensar assim. Eu acho que pessoas que fazem todos os dias atividade física, comem todos os dias salada, têm ótima relação com os familiares e não têm netos, são pessoas longevas. Eu lancei uma hipótese. A ciência convencional e clássica lança a hipótese. Aí eu passo a fazer um levantamento, fazer pesquisas, perguntar pessoas, e aí eu confirmo se é verdade ou não essa hipótese. Qual que é a diferença da ciência de dados onde nós estamos trabalhando? Eu não parto de hipóteses. Eu busco as hipóteses. Essa é a grande diferença. Ciência de dados não é teste de hipóteses. Eu acho que isso é o que caracteriza o longevo. Não foi? Vou achar outra então. Não. Não é uma tentativa e erro. Busca, tentando. Quem sabe acerto algum dia. Não. Isso é a ciência convencional. A ciência de dados, ela se fundamenta em descoberta de hipóteses. É isso aí, talvez, é outra forma de fazer ciência. Porém, o fato de eu descobrir essas regras que vocês estão vendo na tela, e agora eu preciso comprovar, estatisticamente. Preciso uma bagagem estatística formal para ver se isso que eu estou mostrando para vocês é realmente válido ou não. Então, essa é uma diferença sutil, sutil não, né? Bem na frente da minha cara. A ciência de dados, principalmente, ela busca por hipóteses. A ciência convencional parte da hipóteses. Por isso que essa área nossa, ela tem um potencial muito grande. Porque eu vou sair buscando potenciais perfis, padrões
né, hipóteses, que só me resta validar estatisticamente. Por isso que nosso curso, pessoal, por isso que nosso curso, nós temos estatística. Temos 2 cursos ou 3 disciplinas de estatística essenciais para vocês fundamentar as suas descobertas. Então, isso mais ou menos aí, né, até aí, o que eu entendo, não entendo não, é a ciência de dados em si. Né? O potencial da ciência de dados é descobrir coisas escondidas a partir de dados. E para isso temos que acreditar que tudo está conectado. Né? Isso me leva ao problema de autodimensionalidade? Sim. Aprendamos a lidar com aquilo. Né? Tentando prevalecer com as melhores variáveis. Tá? Esse é um trabalho bacana, né? Que se faz com muito cuidado e vocês têm que fazer como cientista de dados. Tá? E dá muita satisfação quando você vê uns modelos muito bons. Tá? Muito bem. Onde aplicar? Eu coloquei aqui um pouquinho da experiência nossa, tá? Dos meus colegas também, que alguns trabalham também na área e que muito provavelmente vão ser os professores de vocês, tá? Durante o curso. Tá? Faço esse comentário dessas áreas com o intuito de vocês, talvez, começarem a pensar em pesquisa, começarem a pensar em fazer iniciação científica. Eu acredito que o cientista de dados tem que se fazer através da pesquisa. Tá? E aí vocês vão pegar problemas complexos, que vai dar uma maturidade para vocês. Tá? Então, rapidamente falando de algumas aplicações, pessoal, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Hugo, alguém? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pessoal? Não, eu acho que tá bom, pode seguir. Posso continuar, né? Tá. Então, pessoal, esse trabalho climático, nós fizemos um modelo agora. Eu vou mostrar no final. Nosso modelo prevê a quantidade de chuva que vai cair em Belo Horizonte. Depois eu vou mostrar para vocês, com gráficos, a precisão do nosso modelo. Outra área também aplicada é que temos trabalhado também junto com a Embrapa é agronegócio. Então, também é possível descobrir tratar, né, a produção de plantas, tá certo? E para isso eu devo levar em consideração características do solo, características do plantio, características do clima, tá? Muitas outras variáveis que influenciam a produção de um alimento. Nós temos tido alguns trabalhos também com respeito ao Facebook, LinkedIn, tá certo? No Facebook, por exemplo, temos uma colega, Cristiane Neri, vai ser professora de vocês, tá certo? Que ela tenta extrair conhecimento a partir dessas redes sociais. Tá? Eu tenho trabalhado com uma aluna com o LinkedIn para buscar, por exemplo, o que levaria uma pessoa a ter êxito em uma determinada profissão. Qual é a bagagem que ela deveria seguir? Tá? Então, temos vários trabalhos nas diversas áreas, né? E que temos aplicado, né? No lado esquerdo, eu vou mostrar para vocês um resultado de um modelo para prever o valor da ação da Petrobras. O modelo é muito bom. Tá? Eu vou explicar para vocês justamente como que nós chegamos a um bom modelo. Tá? O que vocês estão vendo aí, esse automóvel, foi talvez uma das primeiras pesquisas que nós fizemos em ciência de dados no ano 2000. A partir da emissão de gases do motor, né, quando está andando, detectar algum defeito que está dentro do veículo. Ou seja, correlacionar emissão de gases, lá do escapamento mesmo, tá certo? Com algum defeito que pode estar no carro. Isso foi talvez meu primeiro trabalho com mineração de dados, ciência de dados, no ano 2000. Aí, depois nós temos professores que trabalham com a Internet das Coisas. Temos, por exemplo, um professor, Humberto Torres. Não sei se ele vai ser professor de vocês, espero que sim. Ele trabalha sobre padrão de mobilidade de pessoas dentro da cidade.
Ou seja, como que as pessoas se locomovem dentro de uma região. Isso é muito importante, porque me ajuda a planejar a cidade, me ajuda a criar o conceito de Smart City, cidades inteligentes. Exemplos aqui. Envelhecimento humano, foi um trabalho que nós fizemos. Né? Hoje temos dois professores, Silvio Jamil e Senilton, que trabalham com computação gráfica. Então, o que eles estão tentando é, a partir de raio-x, tomografias, poder caracterizar algum tipo de doença. Né? Eles têm dados que vêm de imagens. Né? E um assunto interessante desses dois professores, Silvio Jamil e Senilton, que provavelmente vão ser os professores também, tá certo? Eles trabalham com o seguinte: olhem essas fazendas aí. Se eu perguntar para vocês o que vocês olham lá, vocês vão me falar. Ah, estou vendo aí uma fazenda com alguns bois comendo, descansando. Imaginem um algoritmo que faça isso. Que gere essa informação para vocês. Tá? Então, isso também é chamado de recuperação de informação. Ok. Dois assuntos interessantes para fechar essa parte de aplicação. Primeiro, o uso de ondas cerebrais. Esse aluno que você está vendo aí foi meu aluno. Ele, através de movimentos faciais, ele controla o robô. Tá? Então, é possível, a partir de ondas cerebrais, extrair algum tipo de comando que eu poderia fazer para controlar coisas. Está aí. Né? Então, esse trabalho, vocês, se quiserem, depois vocês acessam nesse YouTube aqui, vocês vão ver o vídeo lá. Ele faz gestos e esse robozinho aceita o comando. Para frente, para trás, vira, retrocede. Tá? Essa outra área aqui, que tem a ver com som, que tem a ver com áudio, é do querido coordenador Hugo de Paula. Ele, o doutorado todo dele é voltado a sinais de áudio. Né? Então, quem que está interessado nessa área, pode trabalhar nessa área aí. Tá? Eu não queria deixar de fora uma outra área, que um professor do curso de vocês, do professor Henrique Cota, que trabalha com processamento de alto desempenho. Vamos lá. Estamos falando aí de alta dimensionalidade. Existem algoritmos que precisam 15 dias para jogar uma resposta. Vocês estão trabalhando com pequenas soluções, vão trabalhar com pequenas. Mais na frente, existem soluções que precisam 15 a 20 dias para processar uma solução. Aí vocês têm que utilizar, por exemplo, processamento paralelo de alto desempenho. Ou seja, utilizar CPUs com multicore, né, para aumentar e acelerar o processamento. Tá? Então, são algumas aplicações aí, mais ou menos da experiência do programa nosso, dos colegas que vão fazer parte do curso de vocês. Tá? Aqui eu queria mostrar aqui para vocês como melhorar a precisão dos modelos. Se vocês forem curiosos, se observassem a curva da direita, a curva vermelha é o valor da ação da Petrobras. O que está em azul é o que o nosso modelo prediz. Pessoal, é perfeito. O modelo que nós fizemos por ciência de dados consegue acompanhar o valor da ação. Qual foi o segredo para isso? Pessoal, entender como trabalha o mercado financeiro. Nós não pegamos simplesmente uma base pequena, não. Pegamos inúmeros dados, inclusive da Ibovespa, para poder criar um modelo mais preciso. Vou dar outro exemplo, onde vocês precisam se atener, prestar atenção. Outro modelo, precisão de chuva. Os pontinhos aqui é o valor, a chuva, a precipitação real de chuva. O que está
Hugo? Eu não escutei, não. Pode seguir, Zara. Eu estava só mostrando para eles, falando para eles prestarem atenção no gráfico lá que repete o padrão, né? Exatamente. Então, pessoal, isso é um grande desafio do cientista de dados. Se vocês observam, o pontinho é o real. Esse aqui, ARIMA, é um modelo da estatística. Ele consegue, mas deslocado. Está deslocado. O nosso modelo considerou, começamos a partir de 10.000 variáveis. De onde que saíram 10.000 variáveis? Dados de satélite. Consideramos vários níveis de altitude e cada nível de altitude tem 1.000 variáveis. Tá? E aí, 10 níveis de altitude, 10.000 variáveis. Utilizamos todas elas? Não. Aí que nós precisamos trabalhar para chegar às melhores variáveis. E aí, o nosso modelo é o I401. O que significa I4? 24 horas para trás, 6 horas para frente. Esse 4 significa 4 intervalos de 6 horas para trás, vai determinar a chuva de 6 horas para frente. O modelo foi muito bom. Mas onde que está o êxito disso aí? De que nós levamos em consideração muitas variáveis que têm a ver com a precipitação da chuva. Muito bem. Alguma pergunta? Hugo, alguma colocação? Não, agora não. Estou só respondendo a dúvida do Davi aqui no chat. Ah, sei. É porque a dúvida dele é sobre segurança da informação, é diferente da palestra. Ah, sim. É diferente. Então, pessoal, esses 3 itens que estão em vermelho, justiça, responsabilidade e transparência, não é tratado pelo mercado de trabalho. Isso são assuntos novos que todo cientista de dados deve ser responsável. Ou seja, eu tenho que estar preocupado que meu modelo não seja polarizado, não seja tendencioso, não seja discriminativo. Tá certo? Ele tem que ser um modelo justo. Hoje, é isso que o cientista de dados deve lidar. Tá? Então, a pergunta é: o que fazer para garantir que nossos modelos sejam justos? Responsabilidade, por exemplo, eu quero auditar. Eu quero saber qual foi a sequência de passos para que o modelo me fale. Por exemplo, libera um crédito para essa pessoa. Não libera para essa pessoa. Então, não liberar um crédito para uma pessoa, eu preciso explicar por quê. Então, aí entra a transparência. A transparência, os modelos de machine learning, data mining, ciência de dados, têm que ser capazes de explicar com clareza o raciocínio todo. O mercado de trabalho não está focado nisso ainda. Vai estar. Vocês já têm que absorver esses 3 pontos. Justiça, responsabilidade. E agora vamos aos desafios como último ponto da apresentação. Seguinte, pessoal. Cisnes brancos. Até o século XVII, todo mundo acreditava que os cisnes brancos eram os únicos cisnes. Não existia outros cisnes. Até aparecer no século XVII um cisne negro. Então, isso, dentro da ciência de dados, o que nos quer dizer? Que modelos perfeitos têm que ser abrangentes. Tem que levar em consideração muito dado, muita informação, para que um cisne negro não se nos passe de lado. Ou seja, se eu trabalho com dados muito reduzidos, eu vou criar modelos muito reduzidos e que vão falhar quando aparecer um cisne negro.
Então, isso é outra motivação também, que nós temos que ter muito cuidado para lidar com os dados. E o último aí é causalidade. Aí eu pergunto para vocês. Eu quero descobrir o que leva uma pessoa a ter, por exemplo, hipertensão. Eu quero que é um modelo de hipertensão. Minha pergunta é essa. Amanhece porque o galo canta ou o galo canta porque amanhece? Isso a gente não olha na base de dados. Ou seja, qual variável é causa, qual variável é efeito? Se eu colocar um modelo de machine learning, onde eu coloco variáveis causadoras, perdão, efeito como causadoras, meu modelo está errado. Vamos dar um exemplo. Eu quero saber traçar o perfil de pessoas que são hipertensas. Ah, uma variável. Ele toma medicamento para hipertensão? Então, tomar medicamento para hipertensão é um efeito de ser hipertenso. Ela jamais poderia ser uma variável independente, explicativa. Então, na questão da hipertensão e o remédio, a coisa é óbvia. Mas, quando eu tenho inúmeras variáveis, eu tenho que saber descobrir quem que o galo, quem que o amanhecer. Porque o galo canta porque amanhece, e não ao contrário. Tá? Então, esses assuntos são novos, são desafios dentro da nossa área, tá certo? E tudo isso, pessoal, todo esse panorama aí, deixa uma reflexão. O que é ciência e por que a ciência na ciência de dados? Tá? Então, não sei se vocês captaram que todos os nossos procedimentos têm que ser fundamentados, têm que ser tratados adequadamente, e assim que nós podemos ter bons modelos e, eventualmente, diminuir as incertezas. Né? Então, a ciência de dados, né, ela começou lá, pensando, e agora terminamos com o que é ciência dentro da ciência de dados. Né? Todos os nossos passos têm que ser adequadamente acompanhados. Né? É isso aí, Hugo. Fico à disposição para perguntas. Obrigado, Zarat. O pessoal, quem quiser fazer igual o Davi aí, escreveu. Eu vi que a Sabine começou a escrever, depois desistiu. Quem quiser escrever no chat aqui, eu leio para o Zarat as perguntas. Vocês têm alguma pergunta? Em relação a eventos Cisne Negro. Você consegue ouvir o Rainier aqui? Ele está falando sobre o Cisne Negro. Qualquer coisa eu repito aqui perto do microfone. Tá, ok. Se há uma área da ciência de dados dedicada a tentar prever o próximo Cisne Negro. É o seguinte. Área econômica. Perfeito. Você já deve ter escutado falar desse cisne negro. Cisne negro, pessoal, é um fenômeno, uma metáfora por um famoso economista chamado Taleb. O cara é milionário. Por quê? Porque ele aposta sempre naqueles eventos na Bolsa de Valores que são cisnes negros, ou seja, o preço vai subir de repente, então ele compra antecipadamente. Tá? Ranier, né? Ranier, né? Tá falando, né? Ranier. O que acontece? O cisne negro é algo que vai ocorrer de forma extrema. Um outlier. Tudo bem para você? O que é outlier? Sim. Alguma coisa fora do padrão. Só que hoje a ciência de dados está preocupado em entender quando apareceu já o cisne negro. Ou seja, quando o evento já ocorreu. Alô, tudo bem? Só um minutinho, só para terminar a ideia aqui, por favor. Eu gostaria de saber se
Só um minutinho. Espera aí que o Matheus aqui, ele tá... Eu estou tentando mutar ele aqui, porque ele está conversando com outra pessoa aqui. Ah, sim. Pronto, pode falar. Obrigado. Tá, Raniel. Então, eu tenho um aluno de doutorado. Eu diria que a primeira tese na área de ciência de dados, não temos outro trabalho parecido, não temos visto. Ele vai defender em julho, é colega de vocês, da PUC, e nós estamos tratando o cisne negro. Porém, não tratamos cisne negro, porque cisne negro é o evento que não pode ser predito. É imprevisível. Tratamos cisnes cinzas, eventos anteriores ao cisne preto, e que estão muito além dos outliers. Tá? Então, nós estamos trabalhando em um artigo, então esperamos talvez ser os primeiros na área de ciência de dados a ter um trabalhinho em que está trabalhando em torno do cisne negro, mas não o cisne negro, porque ele é imprevisível. Estamos trabalhando com um pouquinho anterior, com o cisne que nós chamamos cisnes cinzas. O aluno vai defender em julho, e aí eu convido vocês depois para vocês assistirem também a palestra aí, da apresentação dela. Daniel, tudo bem? Certo. Alguma outra pergunta? O Davi está digitando aqui, vamos aguardar ver o que ele vai falar. Aqui, ó. Eu estou vendo aqui, Hugo, uma dúvida que eu tenho geralmente sobre ciência de dados, justamente por não conhecer a área. Estou no curso de sistemas de informação. Ok, que mais? É que a maioria parte da análise que vocês fazem é de forma estatística? Ok. Ciência de dados precisa de 3 áreas básicas. Computação, porque usamos muito algoritmo. Estatística e matemática. Né? Eu diria que entre as 3, estatística e computação está muito treinada. A computação, os algoritmos, buscam hipóteses, mas eu tenho que utilizar a estatística forte para isso aí. Tá? Então, a estatística não é somente nós, mas utilizamos sim fortemente. Então, esses meninos que estão aí na frente, na primeira turma, eles vão ter que estudar estatística. Tá? Mas ser bons em algoritmos, ser bom em técnicas, ser bom em estatística, ter um conhecimento bom de matemática, não vou falar seremos matemáticos puros, não. Temos que manipular um pouquinho, entender um pouquinho da matemática, tá? E principalmente computação de estatística. David, não sei se te respondi, talvez o Hugo possa acrescentar. Eu posso complementar falando do ponto de vista mais prático do curso, né? O curso de bacharelado nosso aqui, a gente vai ter só 3 disciplinas de estatística, que são estatística pura mesmo, que é a estatística descritiva, estatística inferencial e estatística multivariada, né? Só que a gente... Então, assim, são só 3 disciplinas, entre 50 não é tanto, se for pensar, né? Só que várias outras disciplinas de otimização, de deep learning, elas vão acabar utilizando estatística, a própria parte de machine learning clássico, né, de classificação, vai utilizar lá teorema de Bayes, para estudar naive Bayes. Então, assim, a estatística ela vai acabar estando presente no curso, mas ela não vai ser apresentada de uma forma teórica pura, né? Mas, como o Zarat falou, nos algoritmos que acabam usando a estatística para converter, né, para convergir numa solução, para determinar se aquela solução é ótima, determinar a confiança daquela solução, no caso de regra de associação, né, suporte, confiança, que são medidas clássicas aí da estatística que vão ser usadas para definir se uma hipótese ela é confiável ou não, né, ela se aplica a todos os dados ou a qual parte dos dados. Então, a estatística vai sendo introduzida naturalmente, realmente ela está bem interligada com a computação, como o Zarat falou. Mas de disciplina mesmo no curso são apenas 3, assim, que são de estatística pura mesmo. E essa turma aí? Os calouros de ciências de dados. Perguntas. Tem que começar a pensar como cientista de dados aí. Perguntas. O que vocês acham que chamou a atenção aí, que poderia criar alguma discussão?
Obrigado, Amanda. Agradecemos a sua participação. Eu poderia perguntar, Pois não, claro, Amanda. me acendeu um pouco aqui quando você está falando do cisne negro, né? E, na verdade, depois o cisne cinza. E eu me questionando sobre como que seria se encontrar esses cisnes, né? Esses que são exatamente outliers. E eu fiquei me questionando se seria via conhecer qual que é o padrão dos que não são outliers e localizar dentro dos outliers quais que são os pontos que são fundamentais para que ele aconteça, digamos assim. Ou seja, o que que eu pensei? Imagina um sistema em que você tem um monte de dados interconectados, em que eles interagindo entre eles, eles têm um certo padrão. E o outlier seria aquele que ele não consegue fazer aquele mesmo padrão de conectividade complexa como o padrão, digamos assim. Seria mais ou menos isso, ou seja, o que ele é o cisne preto é porque ele não consegue fazer a mesma rede de conectividade com os outros sistemas? Eu diria, bom, vou tentar te responder o seguinte sentido. O que caracteriza um cisne negro? Primeiramente, são aqueles eventos que estão muito afastados da normalidade. Muito afastados. Quantos? 10 desvios padrões. Acima de 5 já é cinza. 10 desvios padrões já significa um evento muito afastado da normalidade. Tá? Aí o que acontece? Como que é tratado os seus eventos extremos? A partir da distribuição gaussiana normal? Não. Temos que utilizar outras funções de cauda longa, que eles conseguem me falar da probabilidade de um evento 10 vezes afastado da média acontecer. Tá? Então, esses eventos realmente são muito imprevisíveis. Mas eu poderia estar monitorando o sistema e observar eventos que acontecem não tanto a 10 vezes o desvio padrão, e sim talvez 5 vezes o desvio padrão. 5 vezes já é uma raridade. E nós chamamos isso de cisne cinza. Então, quando chega um cisne cinza para nós, é sinal que pode vir um cisne negro. Então, nós passamos a poder caracterizar e entender o que está acontecendo nos dados. Essa é a estratégia que nós temos que utilizar. Né? Nós afastamos muito da normalidade, 5, e esse é um alerta para nós construirmos modelos que consigam explicar o que está acontecendo em relação à normalidade. Não sei, Amanda, se eu te respondi. Não, Sabine. Inclusive, por exemplo, esse modelo ele poderia ser aplicável, imagina que, por exemplo, predição de risco de ataque terrorista. Porque o ataque terrorista digamos assim, tem um certo grau de imprevisibilidade de onde que ele vai acontecer e como que vai acontecer. Mas você localizando ali alguns pontos que levam a esses eventos, talvez inclusive, porque deve ser difícil porque tem poucos para você usar como parâmetro para você poder analisar o que é determinante para aquilo lá acontecer, né? Então, aí fica difícil você localizar. Então, ou seja, tem de um ou outro servir de parâmetro, mas ao mesmo tempo você tem de localizar o que é que aquilo ali tem de correlação com o todo, né? Com o padrão. Não, é justamente isso aí que você falou. Uhum. O trabalho que nós fizemos não foi talvez com ataque terrorista, propriamente dito, porque foge um pouco da nossa realidade brasileira. Uhum. Estamos fazendo com barragens. Ah, legal. Sensores de barragens. Sim, Né? interessante. Uhum. A estrutura começa a vibrar mais do que o normal, cisne cinza. Uhum. Se ela continuar, pode causar um cisne negro. E aí que nós estamos nesse alerta, justamente. Ah, O legal. trabalho do aluno foi tudo em barragens. Sim, interessante. Uhum. Ótimo. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal? Eu acho que a gente já tem que começar. Pode falar.
É a Eu Amanda que está gostaria. falando? Isso, tudo bem, professor Hugo? Tudo Tudo bom. bem, professor Zarate? Bem, Quanto prazer. tempo? Então, só pegando um gancho aí no que a Sabine disse, eu achei interessante a colocação dela sobre a questão dos ataques terroristas. Só me tira uma dúvida, por gentileza. Essa questão dos ataques terroristas, por exemplo, é mais difícil da gente conseguir dimensionar, porque a gente está lidando também com uma questão que, assim, está lidando com o ser humano que ali ele tem pensamentos que é algo mais difícil da gente conseguir controlar, né? Porque eu posso ter simplesmente uma mudança brusca de pensamento. Eu estou com uma determinada atitude para poder fazer em um determinado local. De repente, conforme o meu humor ou a minha raiva, seja lá o que for, eu resolvo que eu não quero ir para aquele local e vou para outro, né? Eu acho que talvez a gente tenha essa dificuldade aí de mencionar dentro dessa questão do fator humano também, seria isso? Perfeitamente o que você falou. Tá? Por exemplo, o trabalho que nós estamos fazendo, estamos lidando com sinais de sensores. Ou seja, eu estou medindo um efeito, que seria a vibração da estrutura da barragem. Então, eu tenho uma medição direta. O que você falou, que quando eu lido com pessoas, aí realmente fica difícil eu criar um modelo de previsão e de ataque terrorista mesmo. Eu concordo contigo. Se torna complexo. Motivador para uma ciência de dados, para uma pesquisa? É motivador. Resposta não tenho para te dar hoje, não. Hoje realmente eu concordo contigo, um problema complexo. Tá? Ô, Zarat, só complementando a sua resposta aí, tá, Amanda, porque ela falou do fator humano. Nós tivemos uma palestra aqui na área de ciência de dados, no workshop de ciência de dados e Big Data, do pessoal da Requima, sabe? E o pessoal da Requima trabalhou, aquela startup lá de alunos de doutorado da UFMG, na área de ciência de dados, e eles trabalham com redes sociais. E eles trabalharam no governo Dilma na época da Copa do Mundo. Eles foram contratados pelo governo Dilma. E ele contou o caso dele. E aí é muito parecido, na hora que você fala de dados de sensor, é muito parecido, apesar do fator humano, você tem sensores humanos. E os sensores que eles usaram, por exemplo, foi a rede social. Então a metáfora funciona da mesma forma, eles meio que mediam a vibração na rede social, analisando os sentimentos, que tipo de vibração, se era positiva e negativa, e ele mostrou os gráficos de série temporal, mostrando realmente o sentimento do não vai ter Copa, lá por volta de 3 meses antes da Copa, mas na hora que foi chegando a Copa, até a própria propaganda foi tomando uma euforia nacionalista de novo, do Brasil poder ganhar, aquela coisa que a gente já sabe, e a vibração mudando, e ele mostrou lá mudando de direção, mudando da direção do não vai ter Copa, até que chegou na véspera e falaram assim, não, a Dilma pode ir lá no estádio sim, que vai ter Copa, que não tem problema, entendeu? Que era uma das grandes preocupações do governo, se valia a pena a presidenta, na época, ir ao estádio na abertura ou não, com medo de manifestações e tudo mais. E eles chegaram e falaram categoricamente, não, pode ir no estádio sem problema, que vai ter Copa, não vai ter problema. Analisando essas vibrações, quer dizer, é igual você falou, está tudo conectado, né? Então, o terrorista, tudo bem, um terrorista sozinho pode até ser imprevisível, mas o grupo terrorista está vibrando na rede social, está vibrando. Você tem que ter os dados. Se não tiver o dado, não tem jeito de prever, mas tendo o dado é possível, né? Só agora que o Hugo falou isso, Amanda, realmente ele tem razão. Se eu conseguisse ver a frequência, a intensidade com que se fala bem ou mal sobre certo aspecto na sociedade, eu posso prever se isso vai aumentar ainda a intensidade. Ou seja, aí seria um evento extremo, ou seja, vemos anomalias, mas o quanto isso poderia triplicar, quadriplicar, esse seria um evento extremo. Agora, as consequências disso já estaria fora um pouquinho do contexto, mas talvez explicar, né, a partir dessas frequências de opiniões nas redes sociais, é possível prever se a coisa vai intensificar mais ou não. Então, é possível fazer nesse aspecto aí, que a partir da fala do Hugo, realmente, é possível fazer. Pensar em alguma coisa a respeito. Assim. Inclusive, agora respondendo a Sabine estava perguntando para você do Cisne Cinza, eu lembrei de uma outra palestra de uma pesquisadora da Airbnb, criticando o pessoal que retira outliers da base de dados, né?
E ela estava falando o seguinte, porque existem as pessoas que são excêntricas, né? Que excêntrico é fora do centro, né? São as pessoas que não estão na média. E eles perceberam que usando modelos que removiam outliers, eles pegavam só o centro da média, a gaussiana que o Zarat falou, né? Uhum. Então ele recomendava, às vezes, móveis, pousadas, dentro de uma média, e você estava perdendo esses excêntricos. E às vezes o excêntrico é o cara milionário que vai te dar muito dinheiro, é um cara que é formador de opinião, entendeu? É um cara que ele tem um gosto particular, mas que aquele gosto particular ele dá um retorno financeiro muito grande. É por isso que o Airbnb depois foi criando, e ela contou assim que eles foram criando essas áreas específicas, tipo aluguel de castelos, aluguel de ilhas, que hoje em dia tem, né? Você vai no Airbnb, você pode alugar uma ilha, alugar castelo, que isso foi surgindo a partir da ciência de dados, quando eles perceberam esses excêntricos e o mercado que eles estavam perdendo. Então, não era exatamente um cisne negro, ou seja, não é um evento repentino, mas é um evento fora do centro, né? É um evento de outlier, um evento que não é o mais comum, ou seja, realmente a grande maioria das pessoas está ali no centro, mas são pessoas que não são, né, dados que não devem ser desprezados, digamos assim, né? E aí ela estava chamando a atenção para isso aí. Nossa, muito interessante. E nesse caso aí, professor Hugo, isso que o senhor está dizendo é interessante porque o que estava fora da curva, né, vamos dizer assim, esse outlier, ele pode, a partir do momento que eles começam a promover também, né, esses excêntricos, ele começa a se popularizar e pode acabar se tornando algo dentro da curva também, né? Vai aumentando a confiança, você passa a ter dado, né? Porque ele era excêntrico porque você não tinha dado sobre ele, né? Aí você passa a ter dado. Sim, e aí no caso aí a gente já aumenta mais variável, já aumenta mais dimensionamento, né? Então aí tudo causa esses impactos também. Mas aí em contrapartida a gente começa a criar mais ainda um padrão, né? A encontrar mais ainda um padrão. Claro que quando a gente está lidando com pessoas, com seres humanos, o ser humano é passível de mudança, né? Assim, mudanças bruscas, né? Então a gente não pode nunca generalizar. Mas olhando por essa perspectiva, realmente a gente consegue ir criando padrões, né, mais apropriados para cada situação. Mas muito obrigada aí pelo esclarecimento. Ô Zara, já está chegando o final da aula. Perfeitamente. Nós vamos ter que começar a encerrar, agradecendo todo mundo aí. Mas a gente está aberto. Eu até coloquei no chat aqui para o Davi o curso, né? A coordenação do curso, ele tem um e-mail. O Zarat já colocou o e-mail dele, está aí, para quem quiser fazer perguntas especificamente para ele, está aí no slide, zarat@pucminas. O curso, ele tem um e-mail também, que é o cedados.praça@pucminas.br, praca, né? Sem cedilha, só com C. cedados.praca@pucminas.br. Vocês podem mandar mensagem sobre o curso, sobre a grade curricular. Tem muita pergunta que o Davi está perguntando sobre o mercado. Eu tenho dados do mercado, sabe, Davi? Me manda a mensagem lá que eu te mando os dados, mas o mercado está crescendo, a demanda está absurda, o pessoal está desesperado. Na verdade, quando nós lançamos esse curso aqui, ele é o 8º curso de bacharelado do Brasil, né, no Brasil inteiro, né? Então, assim, é raro, né? São poucos os lugares que tem. E a quantidade de empresa que entrou em contato com a gente, falando assim, nós queremos seus alunos aí, nós estamos precisando, já queremos fazer a parceria, porque a gente precisa dos seus alunos, na hora que eles já tiverem mais ou menos aí, a gente já vai pegar. Então, assim, nesse sentido, realmente é uma área que tem muito desafio ainda, né, Zarte? Está todo mundo precisando, porque os problemas ainda não foram resolvidos, né? Tem muito problema para ser resolvido. Tá? Mas aí a gente agradece todo mundo. Osardes, muito obrigado pela palestra. Obrigado a vocês. Pessoal, obrigado aos alunos. Um abraço a vocês, viu? Depois conhecemos, conversamos depois, né? Depois a gente encontra pessoalmente aqui. Tá certo. Bom? Obrigado Tudo de bom para todo mundo. vocês. Um abraço, até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.